E vamos dar a palavra ao Dr. Luiz Felipe Galante, o que muito nos honra, inclusive e causa inveja, porque a doutora Camila nunca me permitiu fazer nada disso. Mas paciência, né? Cada um com a Tempo moderno. O doutor Sérgio Antônio está lá também invejado, pois morra de inveja, porque ele, com a palavra, doutor Felipe Galante. E eu seria doido de pedir sem o apoio da Camila? Eu não. Bem, antes de mais nada, eu queria iniciar essa apresentação com os obrigatórios agradecimentos e registros de congratulações. Em primeiro lugar, congratular a Emerge pela iniciativa, parabenizar também o CEBAM, pessoa do comandante Tito, por essa realização, 4 anos de existência do centro e o lançamento de uma obra específica sobre a arbitragem marítima em um mercado tão carente de literatura especializada. Queria também registrar, como integrante do CEBAM, os agradecimentos a todos aqueles que colaboraram e viabilizaram a realização desse evento hoje. São diversas pessoas, não é possível nomeá-las todas, mas gostaria de simbolizar o agradecimento a todas numa única pessoa, e essa pessoa há de ser o Dr. José Gabriel Assis de Almeida. Devotou-se incansavelmente a organizar a publicação do livro, estabelecimento de conteúdo, contatos com as pessoas. Portanto, o CEBAM fica hoje em débito de gratidão para com o Dr. José Gabriel. Além disso, encerrar essa introdução cumprimentando os tantos amigos e amigas que eu vejo na plateia e também aqueles que amigos não são, mas senhoras e senhores, que nos dão o prazer de estarem hoje aqui. Sem maiores delongas, até porque o relógio continua fazendo tic-tac e eu prometo ficar dentro do limite, o tema é a arbitragem marítima do Brasil, características e peculiaridades. Pavimentando o caminho para a parte final dessa apresentação, onde me parece que temos assuntos mais densos a examinar, talvez possamos iniciar a apresentação com aquela clássica distinção das modalidades arbitrais praticadas hoje em dia no mundo e qual a posição do Brasil nessa história. Como possivelmente vários dos senhores sabem, a arbitragem segue 2 modalidades estruturais básicas. Ou temos as arbitragens institucionais ou temos as arbitragens ad hoc. As arbitragens institucionais são aquelas que são administradas por uma entidade especializada no assunto que presta todo o suporte administrativo necessário às atividades dos árbitros e das partes. Portanto, todo um serviço de secretariado, se podemos assim falar, em apoio à atividade desenvolvida por árbitros e partes. No canto oposto, a arbitragem ad hoc é a que prescinde desse apoio administrativo de uma entidade especializada, cabendo às próprias partes e aos árbitros definir o procedimento, realizar toda aquela gama de atividades administrativas em apoio à atividade arbitral. No mundo da navegação, nós encontramos
essas duas realidades claramente estabelecidas. De um lado, temos aquela que é considerada, hoje em dia, unanimemente, em todos os levantamentos realizados, a maior entidade arbitral do planeta, que é a Corte de Arbitragem da CCI, da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris. É claramente uma arbitragem institucional. Mesmo padrão encontramos em outras entidades arbitrais na Alemanha, nos Estados Unidos, por exemplo. Quando, entretanto, vamos para o coração da arbitragem marítima, que é a Inglaterra, lá encontramos predominando hegemonicamente a arbitragem ad hoc. Temos lá a maior entidade arbitral marítima do planeta, a London Maritime Arbitrators Association. É apenas uma entidade que lista árbitros, ela não dá suporte administrativo a nenhuma atividade arbitral e sugere um conjunto de regras que podem ser encampadas pelas partes, pelos árbitros, em apoio a uma arbitragem ad hoc. Mas ela, como entidade, não presta qualquer serviço de secretaria às partes interessadas. Como está a coisa aqui no Brasil, em termos dessa dualidade, dessa dicotomia? No Brasil, a opção é claríssima no momento a favor da arbitragem institucional. É compreensível que assim seja. É lógico que num mercado que vem amadurecendo não há muito tempo em matéria de arbitragem, que as partes procurem se escudar, se apoiar um tanto no apoio técnico de entidades especializadas no assunto, já que o nosso mercado não é tão amadurecido assim no segmento. Temos aqui entidades generalistas, o nome muda um pouco, outros chamam multissetoriais, enfim, que prestam serviços de administração de procedimentos arbitrais com relação a um amplo espectro de temas substanciais. E temos algumas entidades que são especializadas em certos nichos de assuntos. Exemplos de entidades generalistas: temos a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, temos a Fundação Getúlio Vargas, a Fiesp em São Paulo também tem uma Câmara. Temos aqui até na mesa, compondo a mesa, a Camila, que é do CBMA. Aqui no Rio de Janeiro, uma ampla Câmara tratando de todos os assuntos, dos mais variados assuntos, perdão, a Camila ficando a cargo exatamente lá da vice-presidência de assuntos marítimos. De outro lado, nós temos entidades que são especializadas, como eu disse, apenas num determinado campo de atividade empresarial. Em termos de atividade marítima, arbitragem marítima, ao que me consta, temos apenas duas. O CEBAM, que hoje aqui está engalanado, em festa, lançando a obra e comemorando seu 4º aniversário, e uma outra entidade que também se dedica especificamente e tão somente a arbitragens marítimas. Essas arbitragens se dão, basicamente, mundo afora, através de dois tipos procedimentais. Existe um procedimento arbitral bem amplo, com muitas etapas procedimentais, com muito espaço para indagação, que mais ou menos guardaria um paralelo com o procedimento ordinário lá do processo civil. Além disso, o mercado pratica amplamente outro tipo procedimental que é dedicado a pequenas causas, a causas de pequeno valor. No exterior, esse procedimento é chamado Small Claims Procedure. Aqui no Brasil, nós adotamos a denominação de arbitragem expedita. A arbitragem mais longa aqui no Brasil, ela tende a resolver o assunto definitivamente, a produzir uma sentença arbitral num espaço médio de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da complexidade do assunto sendo examinado. Já as arbitragens expeditas, que se beneficiam, por exemplo, de simplificações como árbitro único,
prazos mais curtos para serem atendidos pelas partes, menor número de etapas processuais, custos mais baixos, essas costumam chegar a termo no prazo aproximadamente de 6 meses. Portanto, se compararmos com todo o problema de congestionamento que aflige o judiciário, trata-se de um resultado, pelo menos em termos de tempo, de altíssima eficiência. É importante registrar que na área marítima há muito espaço para essa arbitragem expedita. Frequentemente vemos autores extremamente reputáveis, porém mais voltados para outras áreas econômicas, condicionarem a arbitragem, o cabimento, ou a utilidade da arbitragem a grandes disputas muito complexas e de alto valor econômico. É absolutamente correto a colocação deles com relação a essas outras áreas. Porém, a atividade da navegação tem uma peculiaridade. Existem contratos de longo prazo na navegação, modalidades de afretamento, joint ventures e tantos outros, que provocam ou têm a propensão de provocar pequenas disputas menores em termos de valor econômico, ao longo do arco da sua existência. Se nós formos olhar isoladamente o valor econômico de cada uma dessas pequenas disputas, isso não é nada muito significativo. Porém, ao longo do arco da existência desse contrato, o somatório pode representar algo importante. Portanto, é comum na atividade marítima vermos mundo afora, quero usar aqui o mesmo paralelo. Mundo afora arbitragens expeditas ou esses small claims procedures. É um prazer, pelo motivo que é. Venha integrar a mesa. Se o senhor nos der essa honra, por favor. Desculpe, senhor palestrante, mas O senhor vai conceder extensão, é que nem futebol, né? eu vou perguntar à doutora Camila. Não é? Muito bem. Feitas essas considerações preliminares, o que podemos, ao final de contas, dizer acerca da arbitragem marítima brasileira? Primeiro, uma informação extremamente relevante. Ao contrário do que muitas vezes se supõe, a arbitragem brasileira, em geral, vem avançando muito bem, obrigado. Nós temos uma lei de 90 e... eu sou péssimo no 6, né? Que só teve a sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, e isso paralisou em praticamente absoluta medida a aplicação da lei, em 2000, Dr. José Gabriel não vai me deixar mentir aqui sozinho, Dr. José Gabriel, foi 2002 ou 2003? 2001? Então tá ótimo. 2001. De lá para cá, de 2001 em diante, portanto, o Brasil saiu da posição 0 para, lá naquela corte de arbitragem da CCI, o mais relevante órgão arbitral da atualidade, saiu da última posição, até 3 anos atrás, para a 4ª posição. Tínhamos à nossa frente apenas Estados Unidos e Canadá juntos, França, país sede da corte, e Alemanha. Há 3 anos atrás, o Brasil ultrapassou a Alemanha. Portanto, nas estatísticas lá da CCI, nós somos o 3º país com mais arbitragens realizadas sobre as regras daquela corte internacional arbitral. O dado é extremamente relevante. Porém,
saindo do campo da arbitragem geral e vindo aqui para o nosso nicho da arbitragem marítima, como estão as coisas? Aqui constatamos um paradoxo e chegamos exatamente à parte final dessa explanação, aquela a que eu me referi inicialmente como sendo mais densa. Se constata, dentro do segmento marítimo, uma tradicional cultura arbitral. Isso é facilmente perceptível mediante o exame dos contratos padronizados mais difundidos de afretamento, de reboque, diversos deles que se encontram disponíveis ao mercado. Na imensa maioria dos casos, eles contemplam cláusulas de solução de conflitos mediante arbitragem. Porém, se de um lado o setor é absolutamente irmanado com a arbitragem enquanto meio alternativo de solução de disputas, no Brasil constatamos uma coisa estranha. Os agentes econômicos brasileiros praticam essas cláusulas constantes dos contratos internacionais ou, às vezes, até elegem esse tipo de cláusula em contratos não padronizados, porém para a realização de arbitragens no exterior. Vemos, inclusive, uma vasta região de litígios potenciais que são absolutamente locais, brasileiros. Quando não são 100% de conteúdo local, os seus principais elementos de conexão, devemos nos lembrar disso lá do direito internacional privado, os principais são ligados ao Brasil, as partes são brasileiras, o serviço é aqui prestado, a lei aplicável é a lei brasileira, o que indica não ser razoável se exportar a solução dessa disputa para terras estrangeiras, para entidades estrangeiras. Essa exportação de disputas com vocação arbitral nacional implica em aumento de custos. Os custos das entidades arbitrais estrangeiras costumam ser bem mais pesados do que os das entidades arbitrais nacionais. Cobram lá em libras, em dólares, no final das contas costuma sair bem mais caro do que se realizar uma arbitragem aqui no Brasil. Além disso, a exportação dessas arbitragens frequentemente traz a reboque a aplicação da lei estrangeira, com prejuízo substancial a direitos das partes. Imagine um litígio tipicamente nacional, que seja exportado para solução mediante arbitragem em Londres, aplicação da lei inglesa. Lá, no direito civil deles, não se aplica integralmente o princípio da restitutio in integro. Portanto, quando vão ser discutidos prejuízos, reparações, lá eles indenizam prejuízos até a página 17. Só. Por exemplo, danos, o que eles chamam puramente econômicos, não são indenizáveis sob a lei inglesa. Fosse o litígio julgado sob a lei brasileira, seriam contemplados. Portanto, há também perda de soberania e a perda de conteúdo jurídico nessa exportação. Por último, também há desvantagens em termos da execução de uma decisão arbitral proferida no estrangeiro. Se a parte vencida relutar em cumprir espontaneamente a sentença arbitral, o vencedor é obrigado a vir para o Brasil, homologar esta sentença arbitral no STJ num procedimento que hoje em dia está custando, além das despesas, algo em torno de 2 para 3 anos. Vejam, portanto, quantas desvantagens decorrentes dessa exportação ilógica de disputas tipicamente locais para centros estrangeiros. Nada contra a arbitragem internacional, ela é necessária e sempre existirá. Porém, temos que calçar o pé com o sapato certo. Exportamos para lá disputas que realmente
por apresentarem elementos de conexão estrangeiros lá devem ser decididas, porém, a reboque também vão outras causas que não encontram justificativa lógica para esse processo de exportação. Fatores determinantes disso, já concluindo, são vários. Porém, com certeza, tem peso determinante o amplo desconhecimento desse amadurecimento da arbitragem nacional por diversos atores relevantes. E aí, papel muito importante na mudança desse estado de coisas é o amadurecimento, o avanço de posição por parte de empresários. O empresariado tem que começar a enxergar essas vantagens do procedimento arbitral estrangeiro também aqui no procedimento arbitral nacional. Advogados, temos uma grande parcela de responsabilidade por esse estado de coisas. Muitos de nós, me incluo aí, sequer tivemos aulas sobre direito arbitral na faculdade. E por isso fomos adestrados lá na faculdade, no estágio, a alcançar aquela situação limite de conflito entre duas partes, nos resignarmos a preparar uma petição inicial, assinar e dar entrada com aquele gesto, condenando o nosso próprio cliente a esperar 5, 10 anos até alcançar uma solução para o seu conflito de interesses. A farmacopeia muito mais avançada. Nós advogados, precisamos nos modernizar, aprendemos a utilizar esses outros remédios, saber quando aplicá-lo, até porque a arbitragem não é uma panaceia para todos os males. Funciona muito bem como qualquer remédio lá para um determinado problema. Não se pode errar a dose. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Precisamos nos modernizar. Temos uma parcela significativa de responsabilidade, disse eu e repito, por esse estado de coisas. Autoridades envolvidas que possam colaborar para a expansão da arbitragem, e aqui temos até o presidente do Tribunal Marítimo, já há contatos e gestões para verificar a possibilidade de implementação no futuro, quem sabe, de um dispositivo da própria lei do Tribunal Marítimo para estender a atividade do tribunal também à arbitragem sobre o conteúdo dos prejuízos materiais que partes possam ter sofrido em decorrência de acidentes e fatos da navegação. Portanto, é uma tarefa de todos, construir essa cultura arbitral doméstica que nos falta e cuja falta nos pune. É fundamental a compreensão, a nosso ver, da arbitragem doméstica, da não utilização da arbitragem doméstica como aquilo que ela exatamente é. É um cenário de atraso jurídico-empresarial pura e simplesmente. É uma ineficiência competitiva que cobra o seu preço. É uma rubrica adicional no custo Brasil. A toda evidência, essa não pode ser a nossa opção. Como comunidade jurídica e como país, a nossa opção histórica. Agradeço a atenção de todos e aproveito para desejar a todas as suas famílias um Feliz Natal e boas festas aí de virada para 2020. Muito obrigado.